Já finalizando aqui a carreira, no penúltimo ponto de base, eu vou fazer 2 pontos altos. E no último ponto de base, faço um ponto alto. Então, tenho aqui, nessa carreira de número 28, um total de 50 pontos. Para fazer a carreira de número 29, eu vou fazer 3 correntes, viro o trabalho. No próximo ponto de base, faço 2 pontos altos. Agora, eu vou fazer aqui na base apenas 40 pontos. Então, aqui os últimos 8 pontos, eu vou deixar vazios. Então, vou contar aqui 3, 6, 8 pontos. Nesses 8 pontos aqui, eu já não vou trabalhar. Então, vou trabalhar apenas aqui nos próximos 40 pontos, de lá pra cá. Então, aqui eu vou contar 3, 6, 8 pontos. E vou colocar aqui um marcador. Então, vou fazer os pontos altos até aqui o meu marcador, que vai dar um total mais aqui de 40 pontos. Então, em cada ponto de base, eu trabalho um ponto alto. Até completar aqui os 40 pontos e chegar no marcador. Já finalizando aqui a carreira, eu vou fazendo aqui o último ponto até o marcador. Então, vou ficar com 8 pontos vazios aqui na base. E essa aqui é a carreira de número 29, e nós fizemos um total de 43 pontos nela, ok? Então, aqui, esse espaço aqui é um dos pezinhos aqui do nosso dinossauro, certinho? Então, agora eu vou fazer mais 3 correntes, viro o trabalho. Agora, vamos começando já a carreira de número 30. Então, vou trabalhar um ponto alto em cada ponto que tenho aqui na base. Até chegar aqui no penúltimo ponto de base novamente. Que nesse penúltimo ponto de base, vou trabalhando um ponto alto em cada ponto de base. Chegando aqui no penúltimo ponto aqui da carreira, eu vou fazer 2 pontos altos. E no último ponto de base, faço um ponto alto. Então, estamos finalizando a carreira de número 30, e agora ela passou a ter 44 pontos. Para fazer a carreira de número 31, eu faço 3 correntes, viro o trabalho. No próximo ponto de base, faço 2 pontos altos. E agora, vou trabalhar um ponto alto em cada ponto que tenho aqui na base, até finalizar toda a carreira,
ok? Já finalizando aqui a carreira, então, ficou dessa forma. Nessa carreira, que é a carreira 31, a nossa carreira ficou com 45 pontos, ok? Para fazer agora a carreira de número 32, eu vou fazer 3 correntes, viro o trabalho, e vou trabalhar um ponto alto em cada ponto de base até chegar novamente aqui no penúltimo ponto de base. Então, vou fazendo aqui um ponto alto em cada ponto de base. Quando eu chegar aqui no penúltimo ponto de base, eu volto trabalhando com você. Já chegando aqui no penúltimo ponto de base, eu faço 2 pontos altos. E no último ponto de base, faço um ponto alto. Então, estamos finalizando aqui a carreira de número 32 e nela nós ficamos com 46 pontos, ok? Agora, para começar a carreira de número 33, eu vou fazer 3 correntes, viro o trabalho e vou fazer um ponto alto em cada ponto que tenho na base. Nessa carreira, eu não vou fazer nenhum aumento, apenas um ponto alto para cada ponto de base. Já finalizando a carreira, vou fazendo aqui o último ponto alto. Então, estamos finalizando aqui a carreira de número 33, que ficou com 46 pontos, como na carreira passada, porque não fizemos nenhum aumento. Para fazer a carreira de número 34, eu faço as 3 correntes, viro o trabalho e vou voltar a fazer um ponto alto em cada ponto que tenho na base. Nessa carreira de número 34, eu também não vou fazer nenhum aumento. Então, você vai trabalhar sempre um ponto alto em cada ponto de base até finalizar aqui a carreira. Já finalizando aqui a carreira, vou fazendo aqui o último ponto alto. Então, estamos finalizando aqui a carreira de número 34, que também não teve nenhum aumento, então continuamos aqui com 46 pontos. Para fazer agora a carreira de número 35, eu vou fazer 3 correntes, viro o trabalho. Agora, vou fazer uma diminuição. Então, no próximo ponto de base, faço um ponto alto, fechando apenas a primeira laçada, a outra fica na agulha. Passo para o próximo ponto de base, faço ponto alto e fecho apenas a primeira laçada. Fiquei com 3 laçadas na agulha, faço mais uma e fecho todos juntos. Então, fiz aqui uma diminuição. Agora, eu vou trabalhar um ponto alto em cada ponto que tenho aqui na base, até chegar novamente no final da carreira.
Já finalizando a carreira, vou fazendo aqui o último ponto alto. Então, estamos finalizando aqui a carreira de número 35 e nela nós ficamos com 45 pontos altos, pois nós fizemos uma diminuição aqui no começo, certinho? Para fazer a carreira de número 36, eu vou fazer 3 correntes, viro o trabalho, vou trabalhar 41 pontos altos, um em cada ponto de base. Vamos fazer, então, 41 pontos altos e vão ficar vazios apenas aqui os últimos 3 pontos. Então, vou trabalhar e quando chegar aqui no final, eu volto trabalhando com você. Chegando aqui no final da carreira, nos últimos 3 pontos que tenho aqui na base, no próximo ponto, então, vou fazer um ponto alto, fechando apenas a primeira laçada. Passo para o próximo ponto de base, faço o segundo ponto alto, fechando apenas a primeira laçada. Fiquei com 3 laçadas na agulha e agora fecho todos juntos. E no último ponto de base, eu faço um ponto alto. Então, nessa carreira, nós ficamos com 44 pontos, pois fizemos a diminuição aqui no final. E aqui é a nossa carreira, estamos finalizando a carreira de número 36. Para fazer a carreira de número 37, eu faço as 3 correntes, viro o trabalho, vou passar para o próximo ponto de base, faço o ponto alto, fechando apenas a primeira laçada. No próximo ponto de base, faço o segundo ponto alto, fechando apenas a primeira laçada. Faço mais uma laçada e fecho todos juntos. Então, aqui já começamos com a diminuição. E agora, vou trabalhar um ponto alto em cada ponto que tenho na base até finalizar a carreira. Já finalizando a carreira, vou fazendo aqui o último ponto alto. Então, aqui estamos finalizando a carreira de número 37 e ficamos aqui com 43 pontos, ok? Para começar agora a carreira de número 38, eu vou fazer 3 correntes, viro o trabalho, vou fazer mais 39 pontos altos, um em cada ponto de base. Vou deixar vazio apenas aqui os últimos 3 pontos de base, que aí eu volto fazendo aqui a diminuição com você. Então, vou trabalhando aqui por toda a carreira, um ponto alto em cada ponto de base, e nos últimos 3 pontos, aí eu volto trabalhando junto com você. Chegando aqui no final da carreira, aqui tenho ainda 3 pontos aqui na base. No próximo ponto, então, faço o ponto alto, fechando apenas a primeira laçada, passo para o próximo ponto de base, faço o segundo ponto alto, fechando apenas a primeira laçada, faço mais uma laçada e fecho todos juntos. Então, fiz uma diminuição aqui. E no próximo ponto de base, eu faço o último ponto alto aqui da carreira. Então, aqui nós estamos finalizando a carreira de número 38 e ela ficou com 42 pontos, ok? Para fazer agora a carreira de número 39,
eu vou fazer 3 correntes, viro o trabalho. E vou fazer agora a diminuição. Então, no próximo ponto de base, faço o ponto alto, fechando apenas uma laçada, a outra fica na agulha. Passo para o próximo ponto de base, faço o ponto alto, fechando apenas a primeira laçada. Fiquei com 3 laçadas na agulha, faço mais uma e fecho todos juntos. A partir daqui, eu vou trabalhar um ponto alto em cada ponto que tenho aqui na base, até finalizar a carreira. Então, vou completar a carreira e volto te mostrando como ficará. Já finalizando a carreira, eu faço aqui o último ponto alto. Então, nessa carreira aqui, é a carreira de número 39, finalizamos ela com 41 pontos, ok? Agora, para começar a carreira de número 40, eu vou novamente fazer as correntes, que agora nós vamos começar a trabalhar novamente aqui, agora, o último pezinho aqui do nosso dinossauro. Então, para começar a carreira de número 40, eu vou fazer 12 correntes. Feitas as 12 correntes, eu viro o trabalho, vou trabalhar aqui na parte de trás das correntes. Então, conto aqui pelo nozinho, eu conto aqui 1, 2, 3, 4, 5. Então, aqui nessa quinta carreira, desculpa, nessa quinta corrente, é que faço aqui o primeiro ponto alto. E agora, vou trabalhar um ponto alto em cada corrente que tenho aqui na base. Então, finalizada aqui essas partes, essa parte aqui das correntes, contando aqui também com as correntes que ficaram viradas, conto elas como ponto, então ficaram 3, 6, 9 pontos. Agora, aqui na base, eu vou trabalhando um ponto alto em cada ponto que tenho aqui na base, aqui por toda a carreira. E quando eu chegar aqui no final, eu deixo aqui vazios esses últimos 3 pontos, que depois aqui no final eu faço a diminuição. Já finalizando a carreira, quando eu chego aqui nos últimos 3 pontos de base, agora eu vou fazer aqui uma diminuição. Então, aqui eu faço um ponto alto, fechando apenas a primeira laçada, a outra fica na agulha, passo para o próximo ponto, faço outro ponto alto, fechando apenas a primeira laçada, fiquei com 3 laçadas na agulha, faço mais um e fecho todos juntos. E aqui no último ponto de base, eu faço o último ponto alto. Então, como nós fizemos aqui essa primeira parte, onde nós criamos aqui já a primeira carreira do outro pezinho, no final aqui nessa carreira de número 40, eu vou ter um total de 49 pontos, ok?
Então, agora, para começar a carreira de número 41, eu faço 3 correntes, viro o trabalho e agora já vou começar com a diminuição. Então, no próximo ponto de base, eu faço um ponto alto, deixando a última laçada na agulha. No outro ponto de base, faço o segundo ponto alto. Fiquei com 3 laçadas na agulha, fechei apenas a primeira laçada, faço mais um e fecho todos juntos. Agora, eu vou trabalhar um ponto alto em cada ponto de base até finalizar a carreira. Até chegar aqui novamente nessa parte aqui do pezinho. Então, vou completar a carreira e volto trabalhando com você. Já finalizando aqui a carreira, eu vou fazendo aqui o último ponto alto. Então, aqui nós finalizamos a carreira de número 41. E nela ficamos com 48 pontos altos, ok? Para fazer agora a carreira de número 42, eu faço as 3 correntes, viro o trabalho e vou fazer um ponto alto em cada ponto que tenho aqui na base. Sempre trabalhando um ponto alto. Quando eu chegar aqui no final da carreira, nos últimos 3 pontos de base, é que eu vou fazer aqui a diminuição. Então, no restante da carreira, eu venho trabalhando um ponto alto para cada ponto de base. Já finalizando a carreira, aqui nos últimos 3 pontos de base, eu vou fazer aqui a diminuição. Então, no próximo ponto de base, eu faço o ponto alto, fechando apenas a primeira laçada. No próximo ponto de base, faço outro ponto alto, fechando apenas a primeira laçada, faço mais uma laçada e fecho todos juntos. E agora, aqui no último ponto de base, eu faço o último ponto alto. Então, essa aqui é a carreira de número 42 e ela ficou com 47 pontos. Para fazer a carreira de número 43, eu vou fazer 3 correntes, viro o trabalho e já começo fazendo a diminuição. Então, no próximo ponto de base, faço o ponto alto fechando apenas a primeira laçada. No outro ponto de base, faço outro ponto alto. Fechei apenas a primeira laçada, faço mais uma laçada e fecho todos juntos. E agora, vou trabalhar um ponto alto em cada ponto de base até finalizar a carreira. Já finalizando aqui a carreira, eu vou fazendo aqui o último ponto de base, que o último ponto alto. E nessa carreira de número 43, nós ficamos no final com 46 pontos. E aqui vai se formando já aqui o segundo pezinho do dinossauro, ok? Para fazer agora a carreira de número 44, eu faço as 3 correntes, viro o trabalho e vou fazendo um ponto alto em cada ponto que tenho na base. Nessa carreira aqui, nós vamos também fazer a diminuição aqui no final da carreira. Então, eu vou fazendo os pontos altos e deixo aqui os últimos 3 pontos de base. Aqui no final que vou fazer a diminuição. Já finalizando a carreira, aqui nos últimos 3 pontos de base, nesses primeiros eu faço aqui a diminuição, que são os 2 pontos altos, fechados juntos. No último ponto de base, eu faço o último ponto alto. Então, essa aqui é a carreira de número 44.
e ela ficou com 45 pontos, ok? Para fazer agora a carreira de número 45, eu vou fazer as 3 correntes, viro o trabalho. Aqui já no início da carreira eu faço a diminuição. Primeiro ponto alto, fechando apenas a primeira laçada, passo para o próximo ponto de base, faço o segundo ponto alto, fechando apenas a primeira laçada, faço mais uma laçada e fecho todos juntos. E agora vou completar a carreira fazendo um ponto alto para cada ponto de base até o final da carreira. Já finalizando a carreira, vou fazendo aqui o último ponto alto aqui na base. E essa aqui é a carreira de número 45, e nela nós ficamos com 44 pontos, ok? Agora, para começar a carreira de número 46, eu faço as 3 correntes, viro o trabalho, e vou fazer um ponto alto em cada ponto de base até chegar no final da carreira, onde nós vamos fazer a diminuição. Então, vou trabalhando aqui um ponto alto para cada ponto de base, e quando chegar aqui nos últimos 3 pontos de base, aí eu volto trabalhando com você. Já finalizando a carreira, aqui eu tenho os últimos 3 pontos de base, então agora eu vou fazer a diminuição. No próximo ponto de base, eu faço o ponto alto, fechando apenas a primeira laçada. No próximo ponto de base, faço o segundo ponto alto, fechando apenas a primeira laçada. Faço mais uma laçada e fecho todos juntos. E no último ponto de base, faço o último ponto alto aqui da carreira. Então, essa aqui é a carreira de número 46, e nela nós ficamos com 43 pontos e também finalizamos aqui o pezinho. Então, a próxima carreira, nós já vamos diminuir a essa parte aqui do pezinho. Então, aqui eu vou colocar novamente o meu marcador, vou fazer aqui 3, 6, 8 pontos. Nesse 8º ponto, é que eu vou colocar meu marcador. Aqui dessa última carreira que eu fiz. Se você perceber, nós começamos aqui com 9 pontos. Só que aqui, como são correntes, sempre vai ficar mais apertado. Então, aqui no final, eu só vou contar aqui 8 pontos para colocar o marcador. Então, vou trabalhar a próxima carreira até onde eu tenho o marcador. Para começar agora a carreira de número 47, eu vou fazer as 3 correntes, viro o trabalho. Aqui no início da carreira, eu já vou fazer a diminuição. Então, aqui no próximo ponto de base, eu faço o ponto alto, fechando apenas a primeira laçada. Passo para o próximo ponto de base, faço o ponto alto, fechando apenas a primeira laçada. Faço mais uma laçada e fecho todos juntos. E agora, vou trabalhar um ponto alto em cada ponto que tenho aqui na base, até chegar aqui no marcador. Então, vou fazendo aqui um ponto alto até chegar aqui nesse ponto que tenho antes do marcador. Já chegando aqui no final da carreira, vou fazendo aqui o último ponto alto, antes aqui do marcador, e finalizo a carreira por aqui. Então, nessa carreira de número 47, nós vamos ter apenas aqui 34 pontos na carreira, ok? Então, vou retirar o marcador aqui. Para começar agora a próxima carreira, que será a carreira de número 48,
eu faço as 3 correntes, viro o trabalho. Aqui agora, já no início da carreira, eu também vou fazer uma diminuição. Vou fazer uma diminuição aqui no começo da carreira e depois também no final. Então, aqui no início, depois de fazer as 3 correntes e virar, eu faço aqui no próximo ponto de base um ponto alto, fechando apenas a primeira laçada, passo para o próximo ponto de base, faço outro ponto alto, fecho apenas a primeira laçada, faço mais uma laçada e fecho todos juntos. E agora vou trabalhando um ponto alto em cada ponto de base, até chegar aqui no final. No final, eu vou deixar aqui os últimos 3 pontos de base e volto fazendo a diminuição com você. Já finalizando a carreira, aqui nos últimos 3 pontos de base, eu vou fazer a segunda diminuição aqui da carreira. Então, passo aqui para o próximo ponto de base, faço um ponto alto, fechando apenas a primeira laçada. Passo para o próximo ponto de base, faço o segundo ponto alto, fechando apenas a primeira laçada. Faço mais uma laçada e fecho todos juntos. No próximo ponto de base, vou fazer o último ponto aqui da carreira. Último ponto alto da carreira. Então, finalizamos a carreira de número 48 e nela passamos a ter apenas 32 pontos. Fizemos uma diminuição aqui no final da carreira e uma no início, ok? Então, para fazer agora a carreira de número 49, eu faço 3 correntes, viro o trabalho. Vou fazer uma diminuição logo aqui no começo. Então, passo para o próximo ponto de base, faço um ponto alto, fechando apenas a primeira laçada. No próximo ponto de base, faço o outro ponto alto, fechando apenas a primeira laçada, faço mais um e fecho todos juntos. E agora, vou trabalhar mais um ponto alto em cada ponto de base. No final da carreira, eu vou fazer uma outra diminuição. Então, vou fazendo os pontos altos até chegar aqui nos últimos 3 pontos de base. Aí, volto trabalhando com você. Já finalizando a carreira, aqui nos 3 últimos pontos de base, eu vou fazer novamente uma diminuição. Então, no primeiro ponto aqui, eu faço ponto alto, fechando apenas a primeira laçada, passo para o próximo ponto de base, faço outro ponto alto, fechando apenas a primeira laçada, faço mais uma laçada e fecho todos juntos. No próximo ponto de base, faço o último ponto aqui da carreira. Então, aqui nós estamos finalizando a carreira de número 49 e nessa carreira ficamos com apenas 30 pontos na base. Para fazer agora a próxima carreira, que será a carreira de número 50, eu faço 3 correntes, viro o trabalho, vou fazer uma diminuição logo aqui no começo da carreira. Então, no próximo ponto de base, eu faço o ponto alto, fechando apenas a primeira laçada. No outro ponto de base, já faço o próximo ponto alto, fechando apenas a primeira laçada. Faço mais uma laçada e fecho todos juntos. Passo para o próximo ponto de base e vou fazer um ponto alto em cada ponto que tenho na base e deixo os últimos 3 pontos para finalizar junto com você, que aqui eu vou fazer uma outra diminuição. Já finalizando a carreira, nos últimos 3 pontos de base, eu vou fazer novamente a diminuição. Então, aqui eu faço, no próximo ponto de base, eu faço o ponto alto, fechando apenas a primeira laçada. Passo para o próximo ponto de base, faço o ponto alto,
fechando apenas a primeira laçada, faço mais uma laçada, fechando todos juntos. No próximo ponto de base, eu faço um ponto alto. Então, aqui estamos finalizando a carreira de número 50 e nela passamos a ter apenas 28 pontos. Para fazer a carreira de número 51, eu vou fazer 3 correntes, viro o trabalho, começo já fazendo novamente a diminuição. Então, faço aqui a primeira diminuição com os 2 pontos altos fechados juntos. Agora, vou trabalhar um ponto alto em cada ponto de base, até chegar novamente no final da carreira, aqui nos últimos 3 pontos de base, onde vou fazer a outra diminuição. Já finalizando a carreira, nos últimos 3 pontos de base, eu vou fazer a outra diminuição. Então, no próximo ponto de base, faço o ponto alto, fechando apenas a primeira laçada. E no próximo, faço outro ponto alto, fechando apenas a primeira laçada. Faço mais uma laçada, fecho todos juntos. No próximo ponto de base, faço um ponto alto. Então, estamos finalizando a carreira de número 51 e nela passamos a ter apenas 26 pontos, ok? Agora, para fazer a carreira de número 52, novamente eu faço as 3 correntes, viro o trabalho, começo a carreira aqui já fazendo uma diminuição. Então, no primeiro ponto de base, aqui no próximo ponto de base, faço o ponto alto, fechando apenas a primeira laçada. No próximo, faço outro ponto alto, fecho os 2 juntos. E agora, vou trabalhar um ponto alto em cada ponto de base, até chegar novamente nos últimos 3 pontos aqui da carreira, onde vou fazer uma outra diminuição. Já finalizando a carreira, nos últimos 3 pontos de base, vou fazer a outra diminuição. Então, no próximo ponto de base, eu faço o ponto alto, fechando apenas a primeira laçada. No próximo ponto de base, faço o segundo ponto alto, fechando apenas a primeira laçada, faço mais uma laçada e fecho todos juntos. Passo para o próximo ponto de base e faço o último ponto alto. Então, aqui finalizei a carreira. Essa aqui é a nossa carreira de número 52 e nela ficamos com 24 pontos altos. Para fazer a carreira de número 53, eu vou fazer as 3 correntes, viro o trabalho, vou fazer uma diminuição logo aqui no começo. Então, no próximo ponto de base, faço o ponto alto, fechando apenas a primeira laçada. E no próximo ponto de base, faço o segundo ponto alto, fecho os 2 juntos. Agora, vou trabalhar um ponto alto em cada ponto que tenho aqui na base, até chegar novamente nos últimos 3 pontos de base, onde vou fazer a última diminuição aqui da carreira. Já finalizando a carreira, aqui nos últimos 3 pontos, eu vou fazer então aqui no final a diminuição também. Então, no próximo ponto de base, eu faço o ponto alto, fechando apenas a primeira laçada. No próximo, faço o segundo ponto alto, fechando apenas a primeira laçada. Faço mais uma laçada e fecho todos juntos. Passo para o próximo ponto de base e faço o ponto alto. Então, aqui estamos finalizando a carreira de número 53 e nela passamos a ter 22 pontos altos. Para fazer agora a carreira de número 54, eu faço 3 correntes, viro o trabalho,
Aqui no começo não vou fazer mais a diminuição, só vou fazer agora aqui já no final da carreira. Então, vou trabalhar agora um ponto alto em cada ponto que tenho na base. E vou fazer a diminuição quando eu chegar novamente aqui nos últimos 3 pontos aqui da carreira. Chegando aqui nos últimos 3 pontos aqui da carreira, no próximo ponto de base eu faço o ponto alto, fechando apenas a primeira laçada, passo para o próximo ponto de base, faço outro ponto alto e fecho todos juntos. E no próximo ponto de base eu faço um ponto alto. Então, aqui é a carreira de número 54 e nós passamos a ter 21 pontos altos. Para fazer a carreira de número 55, eu faço as 3 correntes, viro o trabalho. Nessa carreira aqui, eu já vou começar fazendo a diminuição. Então, passo para o próximo ponto de base, faço o ponto alto, fechando apenas a primeira laçada. No próximo ponto de base, faço o segundo ponto alto e fecho os 2 juntos. Agora, vou trabalhar um ponto alto em cada ponto que eu tenho na base até chegar ao final da carreira.